Ô, prof, nessa questão de Trump aí, ele vai mais prejudicar o país dele com essas sanções do que. Porque hoje em dia os Estados Unidos não produzem nada. A única coisa que os Estados Unidos faz é produzir arma, mas para produzir as armas dele, ele depende do minério da gente e etc e tal, do minério da China. E então, essas sanções que ele diz que vai colocar, que diz, né? Que vai colocar, vai acabar prejudicando a política econômica do país dele. Porque vão deixar de comprar em dólar, ele vai deixar de ganhar o lucrar, que é o com câmbio. Ele não vai conseguir produzir, porque vai ser. Ele próprio vai taxar. Vai deixar mais caro. Então ele vai ter que comprar mais caro, vai acabar tornando mais caro, vai gerar inflação. Nessa questão aí de sanção, eu acho que ele tá botando esse terror e se ele taxar, vai acabar prejudicando ele. Em relação a invadir, ele não vai invadir o Brasil porque os Estados Unidos não têm capacidade, a não ser tacando bomba, de invadir o país, véio, aqui o Brasil. Literalmente, que ele vai comprar briga com muita gente. E na infantaria, e se vir na infantaria, não se dá com o Brasil, os Estados Unidos. Dá nada, professor. Então, é 33 milhões de reservistas, professor. Então, ó, os Estados Unidos... Tá saindo aí? Tá, né? Os Estados Unidos... Tá saindo? Os Estados Unidos são, hoje, a segunda maior potência militar do mundo. Hoje, quem rivaliza... A segunda maior potência militar, todo mundo coloca ele como primeiro, ele já colocou como segundo. É isso mesmo, professor. É isso mesmo que ele tá falando. Porque a Rússia, hoje, ela se desponta com tecnologia militar, com mísseis supersônicos, com algivas, com mísseis que intercontinental supersônico que chega a alcançar a velocidade de mais de 10 vezes a velocidade do som. É Mach 11, o Orishnik é Mach 11. Então assim, por exemplo, os Estados Unidos não é mais a maior potência militar do mundo, embora os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas no mundo, principalmente na Europa, África, América Latina. Mas, assim, a maior potência tecnológica de militar belicista é a Rússia. E a maior potência tecnológica e econômica e comercial hoje chama China. Então, assim, os Estados Unidos têm muito minério, mas ele depende. O Brasil não vai invadir. Por que ele não vai invadir? Ele não precisa invadir o Brasil, porque o Brasil é colônia. Nós somos colônia. Nós já mandamos, não precisa invadir o Brasil. Agora ele vai invadir a Groenlândia, vai invadir lá o Canadá. Tem uma área lá que eu estou esquecido do nome, e metade é da Rússia. Panamá. É da China. O canal do Panamá. Tem o canal do Panamá, ele disse que vai tomar. Vai mudar. Aquela zona ali da Antártica também. Então, que eles já estão reberando ali. Mas isso tudo é para bloquear a passagem, né, dos navios russos e chineses, né? Não só por isso. É questão de minérios. Esses países têm muito. Eu não sabia não dessa questão, não. Por exemplo, o lítio, terras raras, que são elementos que são usados para toda essa tecnologia, esses aparelhos, né, para avião, para chip, para não sei o que lá. É onde tem. O Brasil também é rico em terras raras. Mas nessa questão aí também, eu tô dizendo a você que mesmo que ele faça isso, ele vai gastar mais recursos, mas até a maioria das coisas que são produzidas dos Estados Unidos é produzido, um exemplo, na China. Sim, então. Aí, se ele sancionar, vai se tornar mais caro para ele. E ele não vai se prejudicar do mesmo jeito. Mas é isso. Com a onda da globalização, as empresas multinacionais, elas deixaram de produzir nos Estados Unidos hoje. O parque industrial americano hoje está quase espalhado igual pelo ao do mundo. Brasil. Menos de 10% também. Agora, eles transferiram para a Ásia, para a África, para a América Latina, etc. Entendeu? Então, assim, o que foi que aconteceu? Eles deixaram de produzir, gerando emprego, gerando miséria para a população americana. E aí, como você falou, os Estados Unidos hoje vivem de quê? De especulação do sistema financeiro,
da guerra, né? Militar, etc. Então a China ganhou. É por isso que a China hoje é a maior fábrica do mundo, está lá na China. Entendeu? Então, qual é a ideia dele? Ele taxar, proibir a importação de produtos da China, fechar o país, trazer as empresas americanas para produzir dentro dos Estados Unidos. Para isso, ele vai precisar realmente desses elementos, né? Desses insumos, né? De nióbio, do lítio, entendeu? Então, é isso. Por exemplo, o Brasil ele não precisa invadir. E assim, os americanos são tão escrotos, que assim, você ser amigo dele, às vezes é pior do que ser inimigo. E agora, quem é que ele está ameaçando? Os amigos dele. Os amiguinhos, entendeu? Você falar Brasil... Mas os Estados Unidos toda a vida foi imperialista desde sempre, né? Desde da Revolução, da Revolução deles lá, que eles fizeram uma guerra entre eles, se mataram, que eles começaram a invadir o país dos outros e etc e tal. A roubar o que é dos outros. Começou pelos países ao redor, né? Roubando terras do México, etc. Então, os Estados Unidos é aquela velha frase que diz, aquela velha ditado que diz que o agressor, não, a vítima se torna um agressor, né? Que é que os Estados Unidos era colônia, se libertou da colônia e começou a querer colonizar, invadir vários países, tá ligado? Então, os Estados Unidos, eles ascendem como grande império na Segunda Guerra, mas na Primeira Guerra, por exemplo, os Estados Unidos, a Primeira Guerra, se deu mais na Europa. O centro da guerra foi na Europa. Então, os países europeus, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, saíram destruídos. E os Estados Unidos, enquanto os caras estavam lá se matando, ele estava produzindo, vendendo arma, exportando comida, alimentação. Então, ele foi crescendo. E o império da época era a Inglaterra. E aí, as coisas mal resolvidas, produto da acumulação, produto dessa luta internacional, da divisão internacional do trabalho, dessa questão de classe expresso internacionalmente, gerou a Segunda Guerra. E a partir daí, os Estados Unidos destronaram, né, a Inglaterra e virou a maior potência econômica e militar. Não foi à toa que, para mostrar o poder dele, a Segunda Guerra meteu duas bombas lá com o Japão já rendido. Isso. Eu estava conversando isso com um professor japonês, como é o nome dele? Marcelo. Fale no Mike. Marcelo. Professor Marcelo, que ele é da área da negócio 3D lá. Ele é professor do negócio 3D lá, né? Ele é da área de engenharia. Engenharia é 3D lá. Aí ele tava conversando sobre isso. O Japão já rendido, ele soltou duas bombas para mostrar a potência, né? Para mostrar que eles tinham poder bélico. Que... Foda. E a minha raiva que me dá, pô, é que o pessoal não estuda e acaba falando sobre isso e puxando sardinha para os Estados Unidos sem saber. E se ele tiver uma oportunidade de tacar uma bomba em qualquer outro país, ele vai tacar. Mas hoje não é mais como é. Hoje, assim, hoje não tá. Então... Tem que fazer as perguntas do comentário, né? Ô, prof, se ligue na ideia. Ele depois guerra, após a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ele soltou uma bomba em Cuba, com a mesma, sem ser nuclear, com a mesma potência da bomba de Hiroshima. O senhor acha que ele não taca a bomba Hoje em dia é impossível ele tocar uma bomba, porque ele tocar uma bomba ele vai receber várias bombas. Não, hoje em dia ele não vai tacar uma bomba em qualquer país. Mas ele pode ele não pode tocar bomba atômica em lugar nenhum, porque se ele mas ele pode tocar bomba da mesma potência de Hiroshima. Não pode. Se ele tocar... Prof. Se ele tocar, ele não nuclear, Bob. Ah, sim. Nuclear. Eu tô falando da mesma potência. Eu tô falando nuclear, mas nuclear não, que senão ele morre. Acaba com os Estados Unidos. Que aí é só míssil supersônico, ele não tem como parar míssil supersônico. Então, mas ainda assim ele ainda tem aquela... Você vê que ele ainda fica causando guerra e tentando fazer essa desestabilização das potências, né? Isso.
Vamos para a próxima pergunta, que a gente entrou no assunto fora o tema. Lembre de seguir nossos colaboradores. Ascension.